Neste mais novo vídeo da nossa série IELTS Writing Academic, e mais precisamente Academic Task 1, nós vamos estar falando sobre 3 coisas importantes. Então, eu vou aqui no meu quadro para estarmos as escrevendo aqui, para que vocês tenham de forma clara o que vamos fazer. Primeiramente, então, vamos estar lidando com referências. Referências claras de como efetivamente se desenvolver para o exame IELTS Task 1 Academic. Então, referências. O segundo elemento que eu gostaria aqui de estarmos falando sobre é o elemento de performance, ou seja, como ter performance no exame. E terceiro e último elemento que eu gostaria aqui de estar abrangendo neste vídeo são os erros comuns feitos pelas pessoas em seu desenvolvimento. Erros comuns, tudo bem? Então, começando do começo, quando nós falamos de referências, a primeira referência que eu gostaria de lhe repassar é a referência de que nós vamos estar aqui lhe sugerindo ter produções IELTS Task 1 Academic de 4 parágrafos. Ou seja, de forma padronizada, vamos ter produções de 4 parágrafos. 4 parágrafos. Perfeito. E por que vamos estar buscando ter produções base de 4 parágrafos? Porque produções de 4 parágrafos são concisas, mas abrangentes o suficiente. Elas estão ali naquele sweet spot. Elas estão aqui naquele meio termo entre o que não falta e o que é excessivo. Portanto, quando nós pré-definimos uma produção deste tamanho e considerando a estratégia que nós vamos estar aqui seguindo para estruturar produções Task 1 Academic, você tem este tamanho de produção sendo muito produtivo. Tudo bem? Não é que não existem outras formas de fazer produções produtivas e efetivas para o Task 1, mas padronizando em 4 parágrafos você tem uma excelente dimensão de produção para fazer. Tudo bem? O próximo ponto aqui que nós vamos estar definindo é que qualidade é melhor do que quantidade. Então, vamos lá. Qualidade é superior à quantidade. Este é um ponto que, inclusive, no primeiro vídeo da nossa série é mencionado. E ele vem pelo fato de que você tem pessoas efetivamente sempre no exame escrevendo mais do que o mínimo, mas não somente um pouco mais, muito mais do que o mínimo sugerido, que é 150 palavras. E isso é um problema porque uma boa parte dessa produção nem ao menos vai ser lida, provavelmente, em especial se passar mais do que 100 palavras no mínimo. E, igualmente, mesmo se você seja uma pessoa perfeitamente competente em sua escrita, a realidade é que quanto mais você escreve, maior a probabilidade de você cometer erros e se expor a riscos. Portanto, não há custo-benefício alto em estar fazendo isso, pelos motivos descritos. Então, vamos buscar aqui ter em mente de que uma produção Task 1 Academic de real pontuação não precisa de ser grande. Ela somente precisa de, claro, ter o mínimo necessário em termos de quantidade de palavras ou, idealmente, um pouquinho acima do mínimo para termos segurança. E a qualidade estrutural, gramatical, semântica das sentenças é muito mais importante, tudo bem? O próximo ponto que eu gostaria aqui de trazer é que nós precisamos de aprender os tipos de questão. Quando nós estamos falando de Task 1 Academic, existem vários tipos de questão, vários tipos de tema. Vamos colocar então aqui tipos de tema. Quando eu disse questão, eu estava mais precisamente me referindo a tema, tudo bem? Tipos de tema, eles são variados, mas todos buscam exatamente o mesmo: apresentar dados para você interpretar. E é exatamente por isso que o próximo ponto de referência que nós vamos estar aqui lidando é que vamos estar utilizando uma estratégia unificada. Ou seja, ao mesmo tempo em que vamos estar tendo vários tipos de produções para serem feitas, a estratégia que vamos conseguir é sempre a mesma em todas. Então, vamos aqui colocar
estratégia unificada. Estratégia única. Tudo bem? Então, ao mesmo tempo que temos que compreender quais são os tipos de tema que temos em mãos, o fato é que a estratégia utilizada para todos é exatamente igual, ok? Então, continuando, a próxima referência que eu gostaria de lhe dar é que precisamos de desenvolver uma variedade de vocabulário. Então, vamos vir aqui e colocar variedade vocabular nas nossas produções. Agora, variedade vocabular não é necessariamente você utilizar palavras extremamente complexas, mas sim você usar sinônimos e paráfrases, evitando, portanto, repetição de palavras já antes utilizadas. E, claro, também utilizar expressões que demonstram uma sofisticação em sua escrita. E nós vamos estar lidando com isso neste nosso curso. Mas desprenda em sua mente o senso de que você, por exemplo, tem que escrever as suas produções como se fosse um TCC de universidade. Não. Você tem que, antes de tudo, quando assunto é vocabulário, aprender a usar sinônimos e paráfrases. E depois, claro, colocando em cima disso, palavras, colocações, phrasal verbs, coisas que são aquela cereja em cima do bolo. Mas o grosso do que é desenvolvimento de vocabulário para o IELTS é flexibilidade de vocabulário que te permite não repetir palavras e que te permite não se expressar de uma forma mecânica. E nós vamos estar aqui também lidando com essa questão de como evitar essa mecanicidade que você vê com tanta frequência em produções IELTS Writing, tudo bem? O próximo ponto aqui que eu gostaria de estar aqui dando como referência é que vamos estar, antes de tudo, tendo a necessidade de escrever sentenças sem erro. Sentenças sem erro. Sentenças sem erro. E isto envolve gramática. Isto envolve definitivamente gramática. Então, é necessário em nosso desenvolvimento termos um foco em gramática para que tenhamos ela sendo utilizada com precisão na escrita. Agora, o que foi dito no vídeo passado da nossa série também se aplica aqui. Ou seja, você ter aquele senso de que o fundamental escrito com alta precisão é mais importante do que o extremamente sofisticado escrito de uma forma imprecisa ou descontextualizada. Até porque o que é complexo nada mais é do que essas peças fundamentais utilizadas em conjunto. Tudo bem? Perfeito. Agora, eu gostaria aqui de trazer o elemento performance à nossa discussão. E quando falamos performance o que é necessário quando o lápis encontra o papel para termos real performance nesse exame? Primeiramente, é necessário termos um bom time management, ou seja, administração de tempo. Então, vou colocar aqui como um primeiro elemento, administração de tempo. É necessário se ter uma administração de tempo sólida. Isso significa, na prática, planejarmos termos produções Task 1 ocorrendo em 18 minutos. Eu sei que você tem 20 minutos para fazer o Task 1, seja acadêmico ou General Training, mas quando você se coloca numa posição onde você se acostuma a fazer produções com 18 minutos cronometrados, produções de no mínimo 150 palavras em 18 minutos cronometrados, você se certifica que você não vai ter problemas no momento do exame, já que você, inclusive, no exame vai ter 2 minutos a mais. E aí, esses 2 minutos a mais que você vai ter no exame real, você usa para revisar, em especial spelling e gramática em suas escritas. Tudo bem? Mas a administração de tempo é você se acostumar em fazer produções em 18 minutos. É óbvio que várias coisas entram para que isso consiga ser feito, como o conhecimento claro do que fazer em cada um dos parágrafos, mas ter este alvo de 18 minutos é bem importante para a administração de tempo. E uma observação,
você não tem o exame te obrigando a ter uma produção de 20 minutos. Esses 20 minutos que o exame tem ali sendo especificado nele para você levar para fazer o teste quântico é somente uma sugestão. Mas eu posso lhe dizer por experiência, e a experiência de várias outras pessoas, que esses 20 minutos são de fato os ideais. Tudo bem? Excelente. Vamos então continuar aqui. Próximo ponto em termos de desenvolvimento de performance é o processo de efetivamente simular o exame. Em especial se você está fazendo à mão. Então, vamos colocar aqui simular o exame. Vamos simular o exame. E, observação, você aqui tem, claro, este simular o exame, de certa forma, fazendo parte deste processo de administração de tempo, já que estamos aqui falando de levar 18 minutos, que é basicamente o tempo, só um pouquinho menos do tempo que o exame real tem. Mas o processo de simular o exame vai além disso. Simular o exame vai, por exemplo, você, em especial se você está fazendo o exame à mão, você imprimir da internet answer sheets, folhas de resposta, que são, na realidade, onde você coloca a sua produção writing. No dia do seu exame, você vai receber folhas para escrever. Você, então, já tem que se acostumar com a estética dessas folhas e você tem definitivamente na internet isso à sua disposição. Tudo bem? E, igualmente, você tem que buscar simular que você vai estar num ambiente que não vai ser não distrativo, ou seja, ele vai te distrair. O ambiente vai ser com outras pessoas, vão haver barulhos e você tem que conseguir estar acostumado em se focar e produzir independente de qualquer distração. É óbvio que você vai estar numa situação de prova e, por consequência, não vai estar num caos completo à medida em que você a faz. Mas, ainda assim, vai ser um ambiente consideravelmente mais caótico, mesmo que minimamente no ponto de vista emocional, do que a sua casa ou o seu quarto. Então, quando você for fazer produções escritas, pratique, não precisa ser sempre, mas pratique às vezes estar em ambientes como bibliotecas ou numa mesa pública, para que você se acostume em estar escrevendo em um ambiente que seja mais confuso, para que, assim, no dia do exame, quando você estiver com outras pessoas, a presença delas não te distraia também. Tudo bem? Perfeito. Continuando aqui, então, no nosso quadro, o próximo elemento é a questão de usar linguagem formal, ou seja, linguagem formal. Linguagem formal. Linguagem formal é importante porque você tem a compreensão, pelo menos é esperado que você tenha a compreensão de que você está fazendo uma produção acadêmica, por isso que você está fazendo o IELTS Academic. E escrever de forma formal significa que você não vai usar contrações, você não vai falar aren't, ou melhor, escrever aren't, por exemplo, você vai escrever are not, você não vai escrever I'm, você vai escrever I am, e assim por diante. E, igualmente, você não vai ter gírias, você não vai ter street language, palavras de rua, você não vai ter palavrões, você não vai ter nada. Que é algo que fuja do que é formal. Então, evite usar contrações. Esse, inclusive, é um elemento crítico e, portanto, eu vou trazer isso daqui para as nossas anotações. Não é? Sem contrações. E, igualmente, gírias. Tudo bem? Perfeito. E a outra coisa que eu quero trazer aqui em termos de desenvolvimento de performance é o ataque à rúbrica. Então, vamos aqui especificar o que é isso. Rúbrica. Rúbrica é você ter a capacidade de estar efetivamente sabendo o que escrever em cada sentença ou em cada parágrafo da sua produção, considerando o que o examinador espera. E quando você ataca a rúbrica, este termo significa que você sabendo os requisitos ou o que é esperado, você já sabe exatamente o que fazer em cada parágrafo, independente de qual tema seja. Tudo bem? Isto é um elemento que é frequentemente a diferença entre pessoas que obtêm, por exemplo,
um 6.0 e 6.5, que é a nota que a maior parte das pessoas fica presa, e um 7.0, um 7.5, um 8.0. É a pessoa, além de, claro, ter todas as precisões e todos os elementos que foram aqui definidos como sendo necessários para a performance, também, de uma forma muito clara, tem cada parágrafo estruturado considerando o tema e o que se sabe que é esperado você produzir por parte do examinador. Tudo bem? Então é isto que é atacar a rúbrica. E agora, aqui por último, vamos estar lidando com o processo de definir quais são os erros comuns que as pessoas cometem. Então, qual é o primeiro erro comum que vimos as pessoas cometendo no IELTS Writing Task 1? A primeira é não parafrasear, em especial não parafrasear o tema. Então, vamos aqui em termos de erros, não parafrasear o tema. Não parafrasear o tema. O não parafrasear o tema, na prática, envolve duas coisas. Envolve, primeiramente, você efetivamente não parafrasear o tema, ou seja, você não introduzir o tema ou os tópicos que ele abrange na sua produção escrita, porque você parte pelo pressuposto que o examinador já sabe sobre o que a sua produção é sobre. E definitivamente este não é o caso. Nós não podemos partir pelo pressuposto que o examinador ele sabe qual é o tópico da nossa análise de dados e, por consequência, simplesmente já vamos direto para essa análise sem introduzi-la. Não, é necessário introduzi-la para que o examinador saiba sobre o que a nossa produção é sobre. E o outro elemento que faz alguém não parafrasear é, sim, a pessoa ela introduz o tópico em sua produção, mas literalmente copia as mesmas palavras que temos no tema na produção. Fazendo, então, literalmente plágio de vocabulário, formulando sentenças, parágrafos em seu texto, literalmente os copiando do tema. E isto é também um problema real que te faz perder muitos pontos. Ou seja, por favor, parafraseie o tema. Reescreva a essência do tópico, das informações centrais, daqueles dados, em especial logo no primeiro parágrafo, introduzindo os tópicos a serem abrangidos pela sua análise logo no começo. E faça isso com suas próprias palavras, não copiando do tema. Por isso que falamos de paráfrase, ou seja, reescrita com outras palavras das palavras que foram utilizadas no tema. Então, o próximo ponto aqui, em termos de erros comuns, é o de escrever sobre tudo, ou seja, não priorizar. Então, vamos ver aqui. Não priorizar. Perfeito, agora foi. Não priorizar. É crítico priorizarmos as nossas produções, destacando, portanto, os elementos que mais importam, os reportando e os comparando entre si. Porque se você for tentar especificar na sua escrita exatamente cada minúsculo detalhe, você vai entrar naquela questão que eu já mencionei neste vídeo. A escrita vai ficar mecânica. Vai ser uma escrita que, de certa forma, vai ser redundante, porque o que você está falando no texto é algo que a pessoa somente através da leitura dos dados ali no gráfico já conseguiria interpretar. Não seria necessário ela ler uma análise deste texto para entender aquele reportar de dados secos que você está fazendo. Então você pode até mesmo interpretar que uma boa produção IELTS Task 1 Academic é uma produção que interpreta os dados e traz conclusões que não são óbvias. Não são conclusões assim que a pessoa simplesmente por bater o olho nos dados em 5 segundos conseguiria trazer para si. Somente alguém que buscou de fato fazer uma produção mais aprofundada. E vamos ter vídeos aqui mostrando exatamente como fazer isso. Mas o mais importante é priorize, traga a essência dos dados e enalteça os mais importantes, os comparando, os reportando de forma clara e priorizada. Tudo bem? O próximo elemento de erros muito comuns é o de gramática errada. Isso é bem óbvio, mas sempre vale a pena listarmos também. Gramática errada.
E o problema dessa história de gramática errada, por mais que seja óbvio, é que, querendo ou não, você tem isso como sendo talvez o principal erro. Ou seja, as pessoas elas escrevem sentenças cheias de erros de gramática, em especial com elementos fundamentais, e no final acabam não obtendo a nota que precisam, mesmo tendo condições de ter isso. Mas por desatenção ou por falta de prática em alguns aspectos da sua preparação, isso acaba sendo o tendão de Aquiles delas. Então, é necessário estarmos tendo sentenças as mais livres de erros gramaticais possíveis. E é aquele ponto que eu trouxe. Não é necessário você ficar super neurótico com relação a estruturas gramaticais extremamente complexas. O fundamental te leva bem longe, e o fundamental preciso é mais importante do que o extremamente sofisticado impreciso. Então, primeiro se foque no que é fundamental. Simple past, simple present, present continuous, simple future. E, em termos de coisas mais complexas, o present perfect continuous. Porque o present perfect continuous, por exemplo, she has been, they have been, we have been, ou seja, aquelas sentenças que tem been bastante, são aquelas sentenças que indicam a ideia de uma ação que começou no passado e que continua em progresso agora. E não existe nenhuma outra estrutura da língua inglesa que nos permita repassar essa ideia a não ser o present perfect continuous. Portanto, em termos de estruturas mais sofisticadas, fora essas básicas que eu mencionei, se foque no present perfect continuous. Mas simple past, simple future, simple present definitivamente precisam de ter muita precisão. A boa notícia é que elas são relativamente simples de serem aprendidos, por isso que são estruturas mais fundamentais. E quando você desenvolve essas estruturas fundamentais, é inevitável que as suas estruturas mais avançadas também terão melhor performance, devido ao fato de que o que é mais complexo nada mais é do que um tanto de coisas simples juntas, não é? Perfeito. E, vindo aqui para o nosso quadro, o outro elemento envolvendo erros é o de repetição de vocabulário. Então, vamos aqui colocar repetição de vocabulário. Uma repetição de vocabulário é aquele ponto que eu trouxe sobre você ter a necessidade de ter uma variedade de vocabulário, como eu destaquei aqui, não é? E o processo de variedade de vocabulário, como eu também trouxe, é o processo de você usar sinônimos e paráfrases. Então, se você não parafraseia ou cria sinônimos para palavras que ou o tema já trouxe ou você já escreveu anteriormente na sua produção, você vai ter repetição e, por consequência, perda de pontos. Então, é crítico termos isso em mente, ok? Excelente. E o último ponto, que são os erros mais comuns no desenvolvimento Task 1 acadêmico, é o da escrita mecânica. Este foi um elemento que nós já falamos aqui, mas eu vou somente indicar aqui novamente mecanicidade ou escrita mecânica. Escrita mecânica é necessária ser considerada porque é aquele ponto que eu disse, você pode fazer sentenças que são gramaticalmente corretas, semanticamente corretas, que são perfeitas do ponto de vista técnico. Mas se elas simplesmente estiverem reportando dados de uma forma muito seca e dados e conclusões que podem ser tirados rapidamente, somente com uma rápida olhada no tema, nos dados do tema, você não está de fato interpretando, você somente está reportando mecanicamente aqueles dados. E não é necessário uma análise, não é necessário uma escrita para o leitor entender isto. Então, busque o além, busque o que está implícito no meio daqueles dados, não necessariamente sempre o que está explícito. Não ignore também reportar o que é mais explícito, mas depois te extraia do explícito que é implícito. Ou seja, reporte e conclua coisas que não são necessariamente assim tão óbvias. Você vai ver na prática como que isso vai ser feito em próximos vídeos da nossa série, mas o mais importante é você já ter isso em mente. Não simplesmente ficar reportando de forma seca o que é mostrado nos dados, que a pessoa já conseguiria sozinha interpretar. Busque ir naquilo que está mais implícito.
tudo bem? Tendo aquela visão meta, macro daqueles dados. Nós vamos ver como fazer isso. Então, muito obrigado pela sua atenção. Esses são os elementos que envolvem referências, performance e erros que pessoas comumente cometem no Task One Academic. Muito obrigado.